Olá, meu nome é Júlio Andrade, eu sou jornalista e eu também estou na TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Gestão Executiva e hoje nós temos aí um bate-papo fantástico com uma pessoa com mente privilegiada que faz projetos maravilhosos. Cleide Salles, muito obrigado. Muito obrigada. E agora nós vamos desvendar tudo que essa mente prodigiosa faz. Tá? Puxa, muito obrigada. Muito obrigada. Antes eu queria que você falasse para os nossos internautas onde você nasceu e aí nós vamos falar um pouquinho da sua trajetória profissional. Então, tá. Eu sou brasileira, nasci aqui no Brasil. Eu nasci em Santos, na cidade do Pelé, na cidade que é o maior porto do Brasil. Exato. Enfim, Santos tem várias qualidades. E torce pelos seus? Olha, ultimamente eu torço para que as pessoas voltem a ler. Isso. Esse é grande sonho. Meu grande sonho, meu logo, se eu pudesse andar com uma capa, né, e com uma tabuleta, falando, gente, por favor, volte a ler, né, desfrute da leitura, porque a leitura te tira de uma zona de impotência, de falta de argumento, enfim, a leitura é uma coisa que abre o mundo para... Exatamente. Né, Você falou uma coisa certa, se você trocar meia hora por dia de WhatsApp para leitura, já é um bom começo. Exato, porque, inclusive, saindo um pouquinho da história minha, né? Mas saindo um pouquinho, assim, alguns especialistas falam que realmente a gente tem um aproveitamento de 40 em 40 minutos na leitura. Então, quando as pessoas falam, mas eu tenho vontade de ler mais, bem, lê 40 minutos, descansa, lê 40 minutos, descansa. Isso, porque é uma forma que o corpo tem de se regenerar, a cabeça também, e quando você voltar para a leitura, você vai voltar para a leitura com muito mais atenção e com uma capacidade de memorização bem melhor, né? Então, é isso. Mas, assim, vamos começar por onde? Isso, desde o início, quando você começou a gostar de escrever? Olha, eu tenho uma história muito interessante. Eu comecei a escrever com 8 anos de idade. Comecei com 8 anos de idade, comecei com poesia e, enfim, surgiram várias coisas que depois me fez mudar de caminho. Mas, basicamente, eu sempre tive a preferência de estar escrevendo, de estar lendo, do que fazendo outras coisas, né? Isso é uma coisa que sempre me preenche a alma, né? Perfeito. Então, mas assim, o que eu entendo que, assim, como ghostwriter, como escritora, eu tenho muitos livros publicados, né? Como editora, como copydesk, enfim, como tradutora, o que eu defendo? Não que eu vá contra a literatura clássica, não é nada disso. Mas eu sempre parti do princípio assim: você tem um texto, você tem o direito de entender o que você está lendo. Essa é a minha bandeira, né? Esse é o meu mote. Então, todos os trabalhos que eu faço, inclusive com todas as editoras que eu trabalhei, com todas as pessoas que eu tive contato, eu comparto esse tipo de pensamento. Vamos facilitar a leitura. É lógico que tem clássicos, por exemplo, eu traduzi Eduardo Mendonça, traduzi J.J. Benítez, traduzi, assim, pessoas, Javier Moro, Javier Sierra, são pessoas assim, que têm um destaque no campo da literatura muito importante, assim, na Espanha, né? Mas, salvo mantendo o lexo deles, né? Eu sempre conversei da melhor forma, da maneira mais carinhosa com as editoras, falando assim, vamos fazer com que as coisas sejam acessíveis, que as pessoas tenham condições de ler, porque quanto mais difícil um texto ler, mais possível a pessoa largar o livro e não ler mais. Né? Hoje, para o jovem ler Machado de Assis, isso daí é difícil. É difícil, mas ele tem que ler. Mas tem que ler, mas, enfim, mas eu acho que a gente tem que colaborar, já que existe uma crise
nem só no Brasil, no mundial, já que existe essa crise em relação à leitura, então vamos facilitar, não vamos piorar a situação, né? Então o meu lema é esse, assim, é fazer todo o trabalho a fim de que a pessoa tenha uma boa experiência na leitura. Uma linguagem mais palatável. Sim, que a pessoa não tenha que ficar lá se debatendo, não estou entendendo o que está escrito, né? E isso em todas as atividades, né? Tanto como quando eu desenvolvo projetos editoriais. Temos que falar sobre assuntos cabeludos? Temos, mas vamos tentar falar, vamos tentar nos expressar da melhor forma possível para que realmente a mensagem chegue. É esse daí que é o grande poder do verdadeiro comunicador. Enfim. Bem, e daí assim, eu morei mais de 10 anos no Peru, eu estou recém voltando, estou buscando aí oportunidades de trabalho aqui no Brasil. Lá eu editei livro, lá eu fui ghostwriter, lá eu fui editora, desenvolvi cartilhas para ajudar as crianças a entenderem patrimônio cultural, patrimônio mundial, patrimônio imaterial, enfim, que basicamente o Peru vive, né, de turismo. Então, o tema patrimônio é muito importante e graças à boa vontade de todos, assim, uma benção, essa cartilha que eu desenvolvi chegou a mais de 600 alunos. Que bacana. Né, tendo em conta que o Peru é um país pequenininho, é um número expressivo. É um legado muito expressivo que você deixou. E, bem, e que mais que eu posso te falar? Você fez o que? Formação em letras? Não, eu sou autodidata. Que bacana, parabéns. Eu sou autodidata, eu tive uma infância bem complicada, fui uma pessoa bem simples. Tudo que eu consegui foi no soco, foi no suor. O primeiro texto que você escreveu, você lembra mais ou menos sobre o que era? Pelo menos a temática. Sobre relacionamentos. Foi uma coisa sobre relacionamentos. Mas, assim, porque eu entendo que existem 3 fatores básicos, são 3 colunas que levam o ser humano a entrar ou sair do eixo. É o tema afetivo, o tema da saúde e o tema de dinheiro, né? São esses 3 pilares que deixam as pessoas perdidas. Então eu sempre busquei escrever sobre pessoas isso está presente o tempo todo. Sim, na qualidade de ser humano nós vamos viver isso, não tem dúvida. Enquanto temos um corpo, vamos ter isso. Isso, porque na verdade assim, o dinheiro pode ser dinheiro em plástico, dinheiro em cédula, criptomoedas, é dinheiro. É dinheiro. Dinheiro tem uma relação com o tempo, com sobrevivência, com qualidade de vida. Dinheiro é uma coisa... Né, é uma coisa assim que é uma referência quando a pessoa não consegue lidar com a realidade dela. Né? Como que você decidiu se ghostwriter? Como que eu gosto de... Alguém precisava escrever alguma coisa? Alguém precisava escrever alguma coisa. Tem algumas pessoas que eu escrevi que eu não posso falar. Porque não, perfeito. Você tem que ser exemplo. Enfim, eu assinei vários documentos. Exato, perfeito. Enfim, mas tem um deles que ele foi muito gente fina. Eu gosto muito dele. Por mais que as pessoas podem falar o que quiser dele, mas eu gosto muito dele, que é o Fiuk, que é o filho do Fábio Júnior. Né? Chegou um determinado momento que ele chegou e falou assim, foi a Clênia que escreveu. Né? Entendi. E o que é... Eu acho que as pessoas nem sabem a importância do ghostwriter, sabe, Kid? Porque se não fosse o ghostwriter, nós não teríamos tanto acesso à informação que a gente tem hoje. Concordo plenamente. A ciência evoluiu por causa do ghostwriter. Enfim, eu posso ficar te enumerando até semana que vem dos benefícios do ghostwriter. Só que para ser ghostwriter, a gente tem que ter um burilamento interno. Né? Tem que ser escritor, tudo bem. Sim. Isso não tem a dúvida. Mas tem que ter um burilamento interno. Esse burilamento interno, o que significa? Significa ter atenção plena, significa ter escuta atenta, significa conhecer comunicação não violenta, significa você não julgar, você não culpar,
você ter ao mesmo tempo uma empatia, ao mesmo tempo uma compaixão, ao mesmo tempo uma disposição e um amor para que realmente o livro chegue a ser realizado e concluído, seja impresso. E a importância, você incautar a importância no outro, dele compartilhar a vida dele no sentido de melhorar a leitura e melhorar os semelhantes dele, sim, os nossos semelhantes. Não é enfim, você precisa ter todas essas, vamos colocar cartas, né? Todos esses elementos, todas essas cartas, e ter muita humildade e muito desapego. Coisa que, assim, eu entendo que eu acho que eu consegui. Eu tenho muito para trabalhar. Mas eu consigo olhar para, por exemplo, textos acadêmicos, livros, coisas que eu sei que eu participei, que eu trabalhei duro lá, mas eu fui paga como ghostwriter, e fico feliz com o sucesso do outro. Sem dúvida. E aí ele colhe os louros. Né? Mas é assim, a pessoa tem uma ideia, né? Aquele capitão intelectual daquela situação, só que ou ele não tem tempo ou ele realmente nunca conseguiria escrever. Quer ver? Vou te dar um outro exemplo que também as pessoas, eu acho que as pessoas precisariam muito desenvolver essa solicitação de realmente chamar um ghostwriter para escrever. Por quê? Por exemplo, uma empresa, ela pode escrever um e-book e distribuir para os clientes, para os funcionários, ela pode distribuir isso no momento de uma venda, ela pode distribuir isso de várias formas. E o ghostwriter vai ter um papel importante nisso, porque toda empresa ou todo prestador de serviço que compartilha um e-book, ele ganha uma autoridade gigante, e não é só entre os clientes, mas também perante o Google. Verdade. É isso. Porque eu também estudei SEO, né, que eu acredito que vocês sabem o que é, Sim. que é uma técnica de otimização de pesquisa do Google, né? Então, as possibilidades de crescimento e de melhoria e também de plantar uma sementinha para a pessoa ler é muito legal, é muito importante. Então, a gente tem esses e-books que podem ser customizados e que eu posso ser ghostwriter. Livro físico também. Livro físico, que eu sou fã. Eu também. Eu sou muito fã, mas eu entendo que existem algumas coisas que estão mudando. Tem as vantagens e as desvantagens. A vantagem do livro físico é uma coisa cognitiva. Eu conversei com alguns médicos no Peru, inclusive neurologistas. Eles disseram que realmente a capacidade de absorção e de aprendizado é infinitamente maior com papel e com escrita à mão. Sim, né? É verdade. Pelo menos foi isso a consultoria que eu tive lá. Agora, o e-book tem a vantagem assim, que se existe uma necessidade de remodelação ou de adaptação ou de agregar conteúdo e informação, é muito mais rápido e é muito mais fácil você fazer a distribuição. É verdade. Então, vamos imaginar Covid, né? Assim, como a informação mudava muito, imagina se fosse impresso no papel. Verdade. Até para distribuir ficaria difícil. Do físico, né? Então, assim, hoje se sabe, ainda está em pesquisa, que os alimentos, alguns alimentos não contêm o vírus. Né? Enfim, mas antes, no começo da pandemia, todo mundo enfiava os alimentos na cândida, na água, no sabão, ia lá fazer tudo aquilo. Tem algumas coisas que são válidas, que a pandemia trouxe essa clareza para a gente, porque, no final das contas, todos os alimentos, eles precisam ser higienizados, inclusive enlatados, todas as coisas. É muito importante. Mas também chegou num exagero, né? Enfim, chegou numa coisa assim que não tinha vacina ainda. Não tinha vacina. Agora, imagina se a gente tivesse impresso esse livro e depois tivesse que reprimir, falando, olha, isso aqui não é tão perigoso assim, né? O que é importante mesmo é lavar as mãos, lavar o rosto, enfim, ou seja, com a quantidade de informações que foram trocadas durante o processo,
realmente a gente estaria sem papel aqui no Brasil agora. Sem dúvida. Clênia, e na verdade, sim, quando se criar um hábito, ele tem que permanecer. Eu lembro que um pouco antes da pandemia, nós tivemos aí gripes, tivemos aí coisas de chikungunya e coisas lá do mosquito. E todo lugar, restaurante, o supermercado, você tinha um álcool gel. Terminou aquela crise, parou de colocar o álcool gel. Hoje em dia já estão parando, inclusive, né, em algumas lojas. É uma pena, porque assim, ainda quando acabar tudo fica difícil, né? E o estilo que você gosta mais é o quê? Por exemplo, biografia da pessoa ou uma história que a pessoa só tem uma ideia central, ou assim, eu quero contar a história da minha empresa, do que você mais gosta. Olha, falou de escrever, falou de ser ghostwriter, falou de desenvolver projetos, falou de tradução, qualquer coisa eu gosto. Eu tenho meus limites, como todo mundo. Né? Assim, quais são os meus limites? Assim, eu não saberia fazer, talvez, um trabalho específico de medicina ou muito específico de engenharia. Sim. Ou se eu fizesse, eu teria que realmente ter uma assessoria aí com um médico. Mas fora isso, eu me disponho a escrever qualquer coisa, desde que seja para instigar um pouquinho o gostinho da leitura e levar esclarecimento para alguém e gerar autoridade para a pessoa, eu estou dentro. Que bacana. Não, e você tem um papel fundamental, por exemplo, para novelistas. Porque novelista tem aquela ideia central, mas precisa de pessoas para escrever os diálogos, pessoas para dar continuidade de história, assim, né? Sim. É um papel fundamental também do Ghost. E é importante, assim, você faz as pesquisas também. Quando eu falo isso, você imagina que alguém pede para você escrever um livro e fala assim, olha, o fulano de tal, ele cai num precipício em Brasília. Brasília é para todo. Não existe nenhuma montanha lá. Então tem algumas coisas que a gente tem realmente de ver, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acabei de entregar um e-book para uma empresa e realmente, assim, a gente percebe que existe incoerência, a gente avisa. Se a pessoa quiser insistir... Mas pelo menos já foi dado o alerta. Foi dado o alerta, né? Agora, o que eu acho muito importante, assim, se a pessoa quer escrever, por exemplo, contos, ela vai ter que seguir várias normas, várias regras, que ela vai ter que trocar o nome, vai ter que trocar o nome do lugar, ela vai ter que trocar o nome trocar datas, porque qualquer coincidência que possa esbarrar na realidade, ela pode ser eventualmente depois processada e a coisa pode caminhar nos dias atuais. Ela pode caminhar para uma coisa jurídica meio complicada. Sim. Eu vou dando orientação. Mas se a pessoa quiser insistir, eu aviso o editor, olha, editor, você que é dono da editora, você vai decidir ou não se você quer continuar, né, com essa postura que o autor quer. Se o editor também achar que tudo bem. Mas assim, basicamente eu estou disposta a trabalhar com qualquer coisa. Perfeito. Não, maravilhoso. Eu quero que você volte outras vezes, que você tem muito conteúdo, tá? Nós estamos aí nos instantes finais. Eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas ou empresas que poderiam assim, contratar os seus serviços, tá? E também os seus contatos. Bem, redes sociais, o que vocês quiserem. Vamos lá. Então, meu nome é Clênia Salles. Eu sou ghostwriter, eu desenvolvo projetos editoriais customizados, sou tradutora espanhol-português. Bem, o que é importante para você que é empresário ou você pessoa física que está vendo a gente aqui, a gente está falando de ghostwriter, a importância de colaborar para a sua empresa, de colaborar para os seus semelhantes, e agregar informação para a comunidade, né? Porque, na verdade, nós precisamos muito de informação para seguir em frente. Bem, nas redes sociais, me encontra facinho como Editorial Clênia Salles no Instagram, como Clênia Salles Editorial no Facebook. Meu WhatsApp é 011, é 11, aliás, agora não tem mais o 0, né? É 11
976-944-114. E meu e-mail é clenisales, tudo junto, @gmail. Continue aqui com a gente na TV Relacionamento, né? Continue aqui com a gente, que o Kenji é uma pessoa muito querida. Eu conheço o Kenji há muitos anos pelo Facebook. E é isso, gente. Põe no papel, vamos fazer a informação rolar. Né? Não vamos segurar a informação, vamos compartilhar essa informação que é importante. Muito obrigado, viu? Obrigado, gratidão a Deus, principalmente, por me apresentar pessoas talentosas como você. Obrigada, Deus abençoe nós. Perfeito. Internautas, os agradecimentos, então, a essa talentosa ghostwriter, também a parte da editoração e tradução de espanhol ao português, Clenis Sales. Nós finalizamos mais um Gestão Executiva. Grande abraço e até a próxima.